E aí, galerinha do nono, tudo bem? Olha, a aula de hoje é uma continuação, né, da última aula. Na última aula nós fizemos uns exercícios no futuro, né, utilizando os verbos no futuro com going to, e aí a gente viu a forma negativa, né? Então, só para lembrar, eu sigo a fórmula normalmente, né, do futuro com going to, e aí eu coloco o not depois do verbo to be, tá? Então, por exemplo, they are going to study English, ficaria they are not going to study English. She's going to travel tomorrow, she is not going to travel tomorrow. We are going to talk to her. We are not going to talk to her. I'm going to rest. I am not going to rest. Né? Então, sempre depois do verbo to be, a gente coloca o not. She's going to sleep. She's not going to sleep. It's going to rain. It's not going to rain. Agora que eu vi que isso aqui estava errado, é isso. Tá? Então essa foi a aula passada, tá? A aula de hoje a gente vai continuar, mas nós vamos estudar a forma interrogativa do verbo, tá? Então a gente tem a tabela aqui com a fórmula da forma interrogativa, que consiste em que eu coloco sempre ó, o verbo to be no início da frase, tá? Aqui, ó, na afirmativa, ó, eu tenho o sujeito, I, eu tenho o verbo to be, am, e depois, ó, going to e o verbo principal, com o complemento. Na negativa, eu tenho o sujeito, o verbo to be, o not, o going to, o verbo principal e o complemento, né? Então, é a fórmula da negativa. No caso da interrogativa, o que vai acontecer? A primeira palavra que vai aparecer é o verbo to be, tá? Então vejam que ó, na afirmativa o verbo to be geralmente é o segundo elemento que aparece, geralmente, tá? Porque pode ser que haja outros elementos aqui no lugar do pronome. Então, mas geralmente ele é o segundo elemento a aparecer, o verbo to be, tá bom? Na interrogativa ele é o primeiro. Tá? Então, por exemplo, todas essas frases aqui, ó, se fosse para a gente passar para a forma interrogativa, o que a gente iria fazer? A gente iria inverter ó, o they com o are. Então, ficaria are they going to study English? E o ponto de interrogação lá no final, tá? Então, igualzinho tá na tabela aqui, ó. Então, ó, aqui eu tenho o verbo to be, né? Lembrando que ele pode ser am, no caso de I, ele pode ser is, no lugar de he, she, it, e ele pode ser are, no lugar de eles, nós, vocês ou você, tá? Então, ó, am I going to play football? Eu vou jogar futebol? Is Paul going to eat a sandwich? O Paul vai comer um sanduíche? Is Mary going to read a book? A Mary vai ler um livro? Is my dog going to eat a bone? O meu cachorro vai comer um osso? Are Paul and Mary going to listen to music? O Paul e a Mary vão ouvir música? Are my friends going to play computer games? Os meus amigos vão jogar jogos de computador? Are you going to have lunch? Aqui esse you pode ser tanto você quanto vocês, tá? Então eu posso traduzir essa frase aqui: você vai almoçar ou vocês vão almoçar. Are we going to study English? Nós vamos estudar inglês. Are they going to go to bed? Eles vão para a cama. Então vejam, ó, não se esqueçam do seguinte: os pronomes pessoais, ó, you, we, they, eles substituem um nome, tá? Então, por exemplo, Paul and Mary equivale a eles, tá? Então, assim, vocês não podem se esquecer disso, tá? Nem sempre o sujeito vem em forma de pronome, ó, ele pode vir em forma de nome, de substantivo normal, substantivo comum, no caso do dog, que é o cachorro, substantivo próprio, ó, outro comum aqui também que é o friends, que é amigos, mas ele também pode vir em forma de substantivo próprio, no caso dos nomes aqui. Tudo bem? Então essa é a fórmula da forma interrogativa, né? Do futuro com going to, tá bom? Aí tem um exercício aqui para vocês que eu coloquei lá no Google Docs, vocês vão fazer lá, tá? Que é passar essas frases aqui para a forma interrogativa,
Então, ó, she's going to play soccer with her friends. Ela vai jogar futebol com seus amigos. O que vocês vão fazer? Vocês vão inverter o she com o is. Is she going to play soccer with her friends? Vai copiar o restante e colocar ponto de interrogação. They are going to play video game. Eles vão jogar videogame. Are they going to play video game? Paul is going to read a magazine. Paul vai ler uma revista. Ó, aí não tá vendo que aqui não é o pronome, ó, é um nome próprio. É só inverter com o verbo to be, não tem problema. Mesma coisa. Is Paul going to read a magazine? Paul vai ler uma revista? Ponto de interrogação. My teachers are going to study with us. Meus professores vão estudar conosco. Vai transformar, ó, my teachers, vai trocar my teachers com are. Então começa, are my teachers going to study with us? Tomem cuidado na hora de vocês fazerem o exercício para não repetir o verbo to be, tá? Ele vai aparecer uma vez só. No caso das interrogativas, ele sempre vai aparecer no início das orações, tá bom? Toma cuidado, porque é muito comum na hora de copiar o restante da frase, copiar o verbo to be novamente. Ok? Bom, este exercício ele está no link, tá? Então, é o de sempre, né? Vocês já sabem como é que faz. Escreve o nome, marca a sala. E aí, eu coloquei as frases aqui, ó. Tá vendo? A mesma coisa que lá, tá? Mesma coisa que eu expliquei lá, vale aqui. Aqui tem a tradução também das frases para vocês saberem o que é que vocês estão escrevendo. Tudo bem? That's it, guys. É isso, galera. Boa aula aí, bons exercícios, bom trabalho. Bye, bye.